Você sabe qual que é o queijo mais nobre de todos? O rei queijão. Tá bom. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você já sabe, já entendeu o que é Inglaterra, o que é Reino Unido, o que é a figura da Rainha Elizabeth? Já ouviu falar de Rainha da Inglaterra? E se eu falasse para você que não necessariamente ela é a Rainha da Inglaterra enquanto titulação? Confuso? A gente vai limpar tudo isso agora e você vai conhecer uma história muito doida dos bastidores da história da família real. Vem conferir comigo. A Rainha, The Queen, filme de 2006, dirigido por Stephen Frears, protagonizado por Helen Mirren. O filme se passa em 1997, começando no início de maio, quando Tony Blair acaba de vencer as eleições para se tornar o primeiro-ministro do país. Ele é membro do Partido Trabalhista e é visto por muitos como uma figura que mudará a relação do governo com o povo, carregando um discurso que quebrará muitas ideias tradicionais, vistas como antiquadas e que não resultam em políticas públicas ao povo. A Rainha Elizabeth II não vê com bons olhos este discurso de mudanças, já que ela é justamente a representação maior de uma instituição política secular que custa caro aos cofres do país e da população, que tem parte de seus tributos direcionados para pagar as regalias e estruturas da família real. Mas o impasse principal que a rainha teria naquele ano não seria o convívio com o novo primeiro-ministro, mas sim explodiria no dia 31 de agosto daquele ano, quando a princesa Diana se acidentou em Paris e acabaria na madrugada do dia seguinte vindo a falecer. Diana foi nora de Elizabeth por ser casada com seu filho mais velho, Charles, de 1981 a 1996, quando eles se divorciam após traições e o esfriamento da relação entre os dois. Diana foi uma figura muito popular na história não só do Reino Unido, mas do mundo todo. Ela tinha título de nobreza herdado de seus pais, mas nunca usufruiu destes privilégios, optando por levar uma vida comum, trabalhando como professora de jardim de infância e mesmo após tornar-se esposa de Charles, utilizou a expressão de sua rede de contatos e amizades para aumentar ações humanitárias mundo afora, participando de movimentos pela pesquisa sobre a AIDS, combate à fome, pacificação e trabalhou com a Cruz Vermelha na África com sobreviventes mutilados de minas terrestres, entre vários outros trabalhos humanitários. Portanto, Diana era uma figura muito querida por várias pessoas no mundo todo, e sua morte repentina aos 36 anos virou um baque mundial. Diana estava em Paris com o seu namorado, o empresário egípcio Dod Al-Fayed, quando saíram de um restaurante e rumavam ao hotel. Mas um grupo de paparazzi, nome dado a fotógrafos especializados em cliques indiscretos de pessoas famosas, estavam aos montes esperando sua saída e começaram a perseguir o carro do casal com suas motos. O automóvel colidiu contra a estrutura de um túnel a 170 km por hora, sendo que investigações posteriores indicaram que o motorista estava embriagado. Dos 4 ocupantes do carro, apenas o guarda-costas de Diana sobreviveu. A justiça francesa incriminou, além do motorista, alguns paparazzi por considerá-los diretamente envolvidos no acidente por conta da perseguição em alta velocidade ao carro. Voltando ao filme, a notícia chega na família real britânica e a rainha Elizabeth decide que levará toda a família real para Balmoral, propriedade real que se localiza no norte da ilha, na Escócia, como uma medida de se vivenciar um luto, com a preocupação maior com seus netos, William e Harry. Tony Blair inicia uma série de ligações diretas para a rainha, tentando convencê-la de que os passos dados estão colocando sua popularidade em baixa, já que há um clamor público por uma posição oficial da realeza britânica.
Além de não haver um anúncio oficial, a resistência por parte de Elizabeth em conceder espaços reais para a realização de um funeral, com o argumento de que Diana já não era mais parte da realeza, já que estava divorciada e, portanto, não precisaria se pronunciar oficialmente, já que não se tratava da morte de uma pessoa da família real mais. A grande dúvida que talvez esteja aí internalizada em você agora é: Elizabeth II é rainha da Inglaterra? Bom, se eu te dissesse que a nominação está incompleta, você vai ficar numa baita confusão, certo? Pois esta é a função do vídeo de hoje. Vamos entender, afinal, o que é Inglaterra e por que na verdade, nós devemos chamar de Reino Unido. Primeiro, vamos observar aqui esta ilha. Ela é chamada de Grã-Bretanha e nela há habitantes de 3 culturas diferentes: os ingleses, os escoceses e os galeses. Estes povos habitavam locais diferentes da ilha e constituíram reinos próprios, ou seja, governos monárquicos independentes, como se fossem países diferentes. Mas ao longo da história, desde o período da Baixa Idade Média, estes reinos viviam um clima em meio à tensão de despejo por expansão de poder e território, criando conflitos internos na ilha. Simplificadamente, já que mais detalhes históricos prolongariam o vídeo e me exigiriam um historiador, pois estaria além dos meus conhecimentos para detalhar a vocês, o clima entre os 3 povos da Grã-Bretanha deu uma apaziguada em 1707, quando nasceu o Reino Unido da Grã-Bretanha. Ou seja, os povos diferentes da ilha formalizaram uma pacificação, unificando seus poderes políticos em um só governo, uma monarquia. A proposta era que se seguiria com o reconhecimento do poder monárquico aos ingleses, mas aos demais povos enviariam-se então representantes para a formação do parlamento, formando uma monarquia parlamentarista com representantes de todos os povos da ilha da Grã-Bretanha. A aula de história criou o hábito em você de chamar de Inglaterra porque eram os ingleses a figuração de poder monárquico na figura dos reis e rainhas, além de serem eles ingleses a maior parte do território, da população e do poderio econômico. Criou-se então o automático de falar Inglaterra, 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 mas o nome formalmente a partir desta data é Reino Unido. O curioso é que se você reparar em filmes britânicos, como este, por exemplo, é comum você ouvir eles chamando de Britain ou British, ao contrário do que nós no Brasil, por exemplo, fazemos chamando ainda de Inglaterra. Aí você está pensando, então o Reino Unido é o país que junta os 3 povos da Grã-Bretanha. Não. É o quê? Isso porque em 1800, um acordo assinado entre o Reino Unido da Grã-Bretanha e a ilha vizinha a oeste, a Irlanda, agregou o comando político dos irlandeses com os britânicos e nasceu o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Ou seja, as 2 ilhas montaram um governo só, unificando seus poderes, no caso mantendo-se o comando da coroa inglesa, coroa britânica, mas trazendo irlandeses para compor o parlamento. Entenda que os ingleses realmente eram a grande potência da época, então estavam no posto privilegiado, digamos assim, sendo compreensível ceder o poder principal a eles para fazer parte da potência. Só que para dar mais um passo nesta história, os interesses dos irlandeses eram econômicos, em ser parte da grande potência do globo, mas havia um atrito que não seria nem um pouco fácil de contornar: o diferencial religioso. Os irlandeses eram em sua maioria católicos, mas os britânicos eram em sua maioria protestantes anglicanos. O anglicanismo é uma religião que surgiu no século XVI em meio a outra série de movimentos de insatisfação contra o cristianismo romano, hoje sediado no Vaticano, portanto sendo uma religião que se opõe à crítica de ideias do catolicismo. O Papa, por exemplo, não é reconhecido como a principal santidade, sendo curiosamente a própria realeza inglesa os protagonistas com este título, pois de acordo com eles foi Deus quem os escolheu na terra para representá-lo. E esta rivalidade religiosa torna a relação de irlandeses e britânicos espinhosa,
fazendo com que esta diferença torne-se mais aparente que os interesses econômicos da parceria. Ao longo do século XIX, a imigração de povos britânicos, principalmente ocupando a parte norte da ilha da Irlanda, foi aos poucos convertendo parte da população ao anglicanismo, mas acabou gerando um verdadeiro racha entre os irlandeses, já que a parte centro-sul da ilha, com menor contato com estes imigrantes, manteve-se em sua maioria seguidora do catolicismo. Com o passar de mais de um século, movimentos de irlandeses católicos juntam a sua insatisfação de esfera política com a religiosa, contrariados com a ideia de se sujeitar politicamente ao regime monárquico do Reino Unido, onde eles encaram como uma subrepresentatividade no parlamento britânico. Em 1922, se consolida a separação da Irlanda, nascendo a República da Irlanda, que tornou-se independente do Reino Unido. Agora o detalhe final e mais curioso. Apesar da parte sul da ilha da Irlanda solicitar a sua independência, a parte norte não e continua com influência sob o comando dos britânicos, do Reino Unido. Com mais de 100 anos com contato maior à aproximação com os povos britânicos, estes irlandeses não tinham interesse em proclamar a independência e se mantêm ainda como parte do Reino Unido. O Reino Unido, portanto, é um país formado a partir da Ilha da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte. A curiosa situação da Irlanda, onde a ilha abriga um só povo, uma cultura, mas dois países por conta das diferenças religiosas, merece uma atenção especial nossa em um futuro vídeo aqui do canal. Pergunta que eu já ouvi várias vezes. Mas então a Inglaterra não é país? Formalmente não. Ela é uma das nações que compõem o Estado Nacional do Reino Unido. Mas a Irlanda do Norte, Escócia e Gales têm poderes locais autônomos, que precisam tomar decisões de âmbito coletivo, porém junto com os ingleses. No futebol, as nações, ou seja, as culturas que compõem o Reino Unido, jogam separadas por um desejo delas, tendo então a seleção da Inglaterra, de Gales e por aí vai. Mas nas Olimpíadas, curiosamente, há uma tradição mantida onde eles competem conjuntamente como o Reino Unido da Grã-Bretanha, cuja bandeira, inclusive, é montada a partir da sobreposição de outras, destacando que a bandeira que você vê aqui identificada como Irlanda não é mais usada e Gales não tinha um status de independência, sendo então anexada junto à Inglaterra no período em que a bandeira foi elaborada, não tendo representatividade na formação da bandeira ao final. Detalhe importante, a Rainha Elizabeth II é sempre apontada como figura ativa, que não manda mais em nada. Ela realmente não é uma governanta absolutista que toca o país sozinha. Mas essa imagem de papel figurativo vem por conta dos parlamentares que tomam as decisões de o que vira lei no país. Mas, como o filme mostra, ela é informada das decisões tomadas pelos parlamentares, tem conversas periódicas com o primeiro-ministro. Então, apesar de ela não entrar no parlamento, não dar seus votos e discursar, ela tem junto ao primeiro-ministro a possibilidade de dialogar e dar os seus pitacos, opinando na parte política do país. E aí, você já assistiu esse filme? Você que sabia disso ou você sempre chamou tudo de Inglaterra? Deixe seu comentário aqui embaixo. Já se inscreveu no canal? Clica aqui e se inscreva aí de graça, não paga nada. Compartilha com um amigo aqui, o vídeo pode ajudar mais alguém. Você gostou? Gostou? Clica aqui no joinha. Ajuda a gente aí e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.